Mateus 16, do 13 até o versículo 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui, até o versículo 18, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ele marca a fundação, ele marca a edificação e ele marca a expansão da igreja de Jesus Cristo. Gravem essa afirmação. O livro de Atos, ele narra, melhor dizendo, a fundação, a edificação e a expansão da igreja de Jesus Cristo. De certa forma, o livro de Atos, ele confirma as palavras que nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Cristo diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. E o livro de Atos, ele é muito claro na confirmação dessa palavra, porque, conforme nós falamos, a gente tem o início da igreja, a sua fundação, dentro de um aspecto internacional. A gente tem a edificação da igreja, ou seja, que ela se arraiga, que ela se firma, vamos assim dizer, e também a gente tem a expansão, o crescimento da igreja de Jesus Cristo. E a partir de agora, vamos concentrar nossa atenção em vários textos de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a fundação, a origem da igreja no livro de Atos. Abram, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 40 até o versículo de número 41. E quando eu falo fundação, eu repito, a igreja no seu sentido internacional, pegando aquilo que Cristo disse do seu evangelho ser pregado até os confins do mundo. E, de certa forma, a gente já começa a ver isso acontecendo e o início da igreja aqui ocorrendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. O que vem antes? A pregação de Pedro no Pentecostes. O que vem antes? A descida do Espírito Santo. O que vem antes? O anúncio que Pedro faz do Evangelho. E como fruto desse anúncio, olha só o que acontece. Versículo 40. Com muitas outras palavras, no caso Pedro, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha só, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra, ou seja, aceitaram o evangelho, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, por que eu falo aqui que a igreja se inicia dentro de um aspecto internacional? Conforme a gente observa ali, em Atos capítulo 2, havia judeus vindos de várias partes. Eles vão lá participar dos Pentecostes, eles escutam essa pregação de Pedro, eles se convertem ao cristianismo e aqui, vamos assim dizer, a igreja ela é inaugurada. Mas não só isso, ato contínuo, a igreja ela é edificada. Olha só, versículo 42 e versículo 46, Atos 2, versículo 42 e versículo 46. Versículo 42, logo após a conversão daquelas pessoas, quase 3.000, o que é que acontece? Veja, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Eles estavam o quê? Perseverando. Eles foram salvos, mas não só foram chamados pelo Evangelho, eles agora estavam perseverando no Evangelho. Versículo 46. Como eles viviam? Diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja ela é inaugurada, a igreja ela é edificada e a igreja agora ela vai começar a se expandir, ela vai começar a crescer cada vez mais. Olha só, o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o complemento. Enquanto isso, veja, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja ela se inicia, a igreja ela se edifica, a igreja ela se expande. Então você tem um resumo aqui no capítulo 2 do livro de Atos. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, ressaltar que, diferentemente dos demais livros que nós encontramos na Bíblia, o livro de Atos, ele não possui fim. Vocês já perceberam isso? O livro de Atos, ele não possui fim. Por quê? Porque a igreja que iniciou, a igreja que se edificou, a igreja que se expandiu, ela continua a se expandir ao longo desses 2000 anos de história que nós estamos vivendo dentro da história da humanidade. Olha só como fecha, olha só como é concluído, entre aspas, vamos assim dizer, o livro de Atos dos Apóstolos. Abram aí, por favor. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Veja que a igreja, ela não para de crescer, jamais. Atos 28, verso 30 e também o versículo de número 31. Atos 28, 30 e 31. Os últimos dois versículos do livro de Atos. Veja, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Olha só o que acontece no versículo 31. Olha só. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Ela continuava a ser proclamada, ela continuava a ser anunciada e a igreja ela se desenvolve e está se desenvolvendo nesses 2000 últimos anos da história da humanidade. A razão desse fato é que a igreja, meus irmãos, a igreja, minhas irmãs, ela segue escrevendo a sua história até a consumação da nossa redenção, quando Cristo, aí sim, retornar para buscar a sua igreja. Até então, ela vai se desenvolver. Até então, ela vai prosseguir. Até então, ela vai estar escrevendo aqui a sua história. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente percebe que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela se constitui em um padrão para nós que fazemos parte da Igreja de Cristo em nossos dias. A Igreja de Atos, ela acaba se tornando um padrão para nós que fazemos parte da Igreja de Cristo em nossos dias. É nela, na Igreja de Atos dos Apóstolos, que nós encontramos as virtudes que devem caracterizar a Igreja de Cristo. É na Igreja de Atos dos Apóstolos que a gente percebe os defeitos que a gente não pode ter enquanto Igreja de Jesus Cristo. É através da Igreja de Atos dos Apóstolos que a gente percebe como é que a Igreja de Cristo ela deve se comportar, quer seja em momentos bons, quer seja em momentos maus. Então, a gente não pode esquecer disso jamais. A Igreja Apostólica, a Igreja de Atos, ela acaba sendo uma referência, um padrão para nós. Em relação, especificamente falando, às realidades difíceis que a igreja enfrenta, nós podemos ver, meus irmãos, minhas irmãs, vários ataques
que a igreja de Atos, ela sofreu. E como a igreja de Atos, ela reagiu a esses ataques, seguindo a sua trajetória. Isso também a gente não pode esquecer. A igreja de Atos, ela não viveu num mar de rosas, não. Ela sofreu diversos ataques. Contudo, ela não ficou apenas na defensiva, ela reagiu diante desses ataques, e uma vez que ela reagiu diante desses ataques, ela prosseguiu no seu andamento, na sua expansão. Então, por isso que nós, enquanto Igreja de Cristo, hoje, nos dias atuais, a gente precisa considerar os ataques que a igreja de Atos ela sofreu. A gente precisa considerar como foi que ela reagiu diante desses ataques e como ela seguiu a sua trajetória. Porque a história, meus irmãos, a história, minhas irmãs, não muda. Foi por isso que Salomão disse que não existe nada novo debaixo do céu. Então, determinadas realidades, determinados momentos difíceis que a igreja passou, nós também passamos. E a gente precisa ver como foi que a igreja reagiu, qual foi o seu proceder e a consequência disso para que, em chegando esses desafios para nós hoje, nós também possamos seguir no padrão da igreja de Atos, reagir aos ataques que muitas vezes a gente sofre e assim seguirmos adiante, cumprindo o propósito de Deus em relação às nossas vidas. Então, na noite de hoje, eu queria considerar com vocês o seguinte tema, a triunfante igreja de Jesus Cristo. A triunfante igreja de Jesus Cristo. Eu queria que a gente considerasse a noite de hoje 3 ataques que a igreja de Atos sofreu, ataques que vinham de fora, ataques que vinham de dentro. Como foi que a igreja ela reagiu a esses ataques e o que foi que se seguiu na história da igreja, Então, eu queria que a gente atentasse para essas coisas na noite de hoje e trouxesse as lições para nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, até porque, conforme eu falei, a história não muda e muitas vezes a gente lida com esses ataques e a gente tem que saber reagir diante deles para que a gente possa seguir cumprindo o propósito do Senhor. Então, fica a pergunta, fica a indagação. Quais foram então esses 3 ataques que a igreja de Atos ela sofreu e como foi que ela reagiu e como foi que ela seguiu a sua trajetória? O primeiro ataque, meus irmãos, minhas irmãs, foi o ataque da perseguição. O primeiro ataque foi o ataque da perseguição. Conforme nós vimos, a igreja ela seguiu a sua trajetória de crescimento através da pregação. A gente viu lá em Atos que dia a dia o Senhor multiplicava aquelas pessoas que iam sendo salvas. Então, a igreja ela seguiu a sua trajetória de crescimento. Mas, diante disso, do crescimento da igreja, os seus inimigos, eles se levantaram. Os inimigos da igreja se levantaram, desejando o quê? A sua destruição, a destruição da igreja. Desejando o quê? Que a igreja ela fosse impedida na sua trajetória, que a igreja ela não crescesse, que a igreja ela não se desenvolvesse. E quem foram esses inimigos que logo no início procurou se opor à igreja de Jesus Cristo? Os sacerdotes, a religião judaica, procurando justamente barrar o trabalho de pregação da palavra através de quê? Através da perseguição. Foi o primeiro ataque, vamos assim dizer, vindo de fora da igreja, que a igreja sofreu e que ela teve que reagir, senão ela teria sido destruída completamente. O ataque da perseguição ou o inimigo da perseguição, vamos assim dizer. Abra um favor aí, meus irmãos, abra um favor aí, minhas irmãs. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha só, a primeira perseguição, vamos assim dizer, que a igreja sofre. Ela é iniciada em Atos 2, ela é edificada em Atos 2, ela se expande em Atos 2. Isso acontece também em Atos capítulo 3, quando Pedro ele cura o coxo, juntamente com João, ali no templo de Salomão, e abre-se uma oportunidade de se pregar o evangelho, de se anunciar Jesus Cristo,
E aí, logo após, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Veja que a igreja ela não tem descanso. Quando ela cumpre o seu papel profético de falar a palavra de Deus, automaticamente a perseguição se levanta contra ela. Aqui os inimigos de fora. Olha só, Atos capítulo 4, verso 1, verso 2, verso 3. Olhem só o que nos diz a palavra do Senhor. Olhem só. Falava eles ainda, no caso Pedro e João, lá no templo de Salomão, ao povo, veja, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos. Por quê? Por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Foi o que eles fizeram? E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Olha só, ressentidos, o que foi que fizeram? Prenderam os apóstolos, tentando fazer o quê? Abafar a pregação, abafar o anúncio do evangelho. E você vai ver todo o testemunho que Pedro e João dão aos sacerdotes, e no finalzinho do capítulo 4, olha só o que acontece ainda dentro dessa primeira tentativa de perseguição. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 18 até o versículo número 21. Olha só, eles estão no final do interrogatório, né? Foram presos, né? E aí Pedro faz a defesa do evangelho, ele está no final ali daquele interrogatório. Olha só o que acontece, versículo 18 até o versículo 21. Chamando-os, as autoridades religiosas, chamando os apóstolos, ordenaram-lhe o quê? Que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, primeiro ataque, perseguição, abafar a proclamação do evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a igreja de Cristo, ela cumpre o seu papel profético, e o que é cumprir com o seu papel profético? Ela fala a verdade. Ela fala que somente em Cristo há salvação, que o homem está morto nos seus delitos e pecados, que ele carece da graça do Senhor, e se incomoda a quem não é salvo, e se incomoda aos inimigos da fé, que vão fazer todo o possível para silenciar a igreja de Jesus Cristo. Eu tenho muito medo, mas eu tenho muito medo mesmo, quando o mundo passa a elogiar, quando o mundo passa a querer bem a igreja de Cristo. Das duas, uma: ou o mundo está se convertendo, ou a igreja está se mundanizando, ou uma coisa ou outra, porque, conforme nós sabemos pela palavra de Deus, as trevas, elas sempre serão incomodadas pela luz. Então, quando você está em trevas e quando uma luz resplandece diante de você, você vai se sentir incomodado. É essa a reação dos inimigos da fé, e eles vão procurar de todas as formas, de todas as maneiras, calar a igreja de Jesus Cristo. Então, diante dessa ameaça, como foi que a igreja reagiu? Diante dessa ameaça, como foi que a igreja se comportou? Olha só, meus irmãos, ela se comportou através de oração. Ela se comportou buscando a presença de Deus. Ela se comportou buscando o fortalecimento do Senhor. Olha só, livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Eles estavam ali, sendo ameaçados. Não fale da palavra, não fale da palavra. E Pedro disse: eu não vou poder me calar. Eles foram ameaçados. E aí, quando eles são soltos, o que é que eles fazem? Olha só, imediatamente, o que é que eles fazem? Versículo 23, olha só, Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, as ameaças, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram:
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É interessante, meus irmãos, diante da opressão, diante da perseguição, os irmãos eles não pedem que os inimigos da igreja fossem destruídos. Você não vê aqui nenhuma oração imprecatória nesse sentido. Eles não pedem que a perseguição diminuísse, nem que ela viesse a cessar. Eles não pedem. O que é que eles pedem na oração? Está vendo aí? Eles pedem ousadia, intrepidez, coragem, destemor para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Eles não ficam acovardados, eles não ficam acuados, eles não ficam amedrontados, não. A perseguição está aí? Tá. Entendeu? Querem abafar nossa voz? Sim. Então, o que é que nós iremos fazer? Vamos orar a Deus, vamos buscar o Senhor, e a gente não vai pedir que Deus destrua os nossos inimigos, a gente não vai pedir que Deus acabe a perseguição, a gente vai pedir que Deus nos dê coragem para vencer e enfrentar as perseguições. A igreja de hoje precisa ou não precisa aprender com a igreja de Atos? Hein? Hoje o pessoal fica com medo, né? E às vezes fica se apegando a político, como se político fosse dar proteção à igreja. Político não dá proteção a ninguém, a não ser os dele, os próximos dele. Com exceção disso, não se confie em nenhum deles. Eles só pensam nos seus interesses. Eles não pensam nos interesses da igreja. Nenhum político, ser de direita, ser de esquerda, nenhum. Eles só pensam neles. E a igreja, ela não depende de político nenhum para a sua sobrevivência. O que foi que a igreja fez aqui? Buscou alguma autoridade civil romana? Buscou a Deus. E o que nós precisamos não é buscar políticos. O que nós precisamos é buscar a Deus em oração. E olha só, na medida em que eles buscam a Deus em oração, na medida em que eles oram ao Senhor, olha a resposta que Deus dá. Versículo 31. Olha só o que nós temos aí. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Veja, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, porque foi isso que eles pediram a Deus. Eles pediram intrepidez, eles pediram coragem, e Deus deu intrepidez. Deus respondeu às suas orações. Então, anunciavam o quê? Anunciaram a palavra de Deus. Então ela foi atacada com perseguição, ela reagiu com oração. E nessa oração ela pediu o quê? Coragem, intrepidez, disposição. Para fazer o quê? Continuar pregando a palavra de Deus. Primeiro ataque, perseguição. A reação, oração. Coragem para se pregar e pregar o Evangelho de Deus. E é interessante porque Deus respondeu a oração e a igreja ela seguiu a sua trajetória. No 31, né, do capítulo 4, a gente vê que os irmãos, eles pregam a palavra, eles anunciam a palavra do Senhor. Olha só, no versículo 32 o que acontece. Olha só, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Então, da multidão dos que creram, houve conversão. E foi assim, meus irmãos, foi dessa forma, minhas irmãs, que a igreja reagiu diante dos ataques. O primeiro ataque, o ataque da perseguição. Ok? Podemos seguir no segundo ataque? Então,
qual foi o primeiro ataque? Perseguição. Mas houve o segundo ataque. O segundo ataque foi o ataque da corrupção. O ataque da corrupção. O primeiro, da perseguição. O segundo, da corrupção. Ou seja, não conseguindo destruir a igreja pela perseguição, o que foi que Satanás fez? Ele recorre a um fator interno dentro da igreja, através dos seus membros, para fazer o quê? Para travar o seu crescimento. Veja que os primeiros inimigos da igreja foram inimigos de fora, os sacerdotes, os anciãos, os saduceus. Ele não logra êxito. E aí o que é que ele faz? Ele inverte. E agora ele faz uma perseguição não de fora, mas ele procura travar o trabalho da igreja a partir de dentro, ou seja, a partir de seus próprios membros. E ele vai usar assim um casal para poder fazer isso. Um casal não de fora, mas um casal de dentro da igreja, para poder barrar o seu desenvolvimento, para poder travar o seu crescimento. Ananias e Safira. Vamos abrir aí, Atos capítulo 5. Está vendo que está tudo agregado, está tudo relacionado uma coisa com a outra? Olha só, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 4, e depois do versículo 7 a 8. Diz o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo 4: conservando, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 7 e 8, para Safira, a esposa de Ananias. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. Então veja que Ananias e Safira, eles foram tomados de inveja, tomados de orgulho. Conforme a gente viu lá em Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja, meus irmãos, a igreja, minhas irmãs, ela vivia numa união tão profunda, numa união tão genuína, que os irmãos eles chegavam a vender os seus bens, vender as suas propriedades, para poder ajudar uns aos outros. Isso não era coisa imposta, não era coisa obrigatória, era uma coisa espontânea. Por quê? Houve a questão da conversão das pessoas. Muitas delas, pelo fato de se tornarem cristãs, foram expulsas da sinagoga. Automaticamente, algumas delas perderam alguns privilégios, outras perderam seus empregos, outras perderam suas possessões, e elas aí, muitas delas, passaram a ter necessidade financeira, necessidade material. Então, como é que a igreja ela se comportava diante desse fato? A igreja se ajudava com essa comunhão. Os irmãos chegavam nesse nível de pegar as suas próprias propriedades, de pegar os seus próprios bens, vender, depositar aos pés dos apóstolos e assim repartir com aqueles que tinham necessidade. E nesse íntere, acontece o quê? Um homem que recebe um destaque positivo em relação a isso aí, à sua disposição, que é o quê? Barnabé. Se você olhar aí, Atos capítulo 36, ou Atos capítulo 4, versículo 36, 37, você vai ver o exemplo positivo de Barnabé nesse sentido, dessa disponibilidade dele, dessa disposição que ele tinha, da sua generosidade. Olha só, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, filho da consolação, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como que tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos... Então ele ficou sendo uma referência nesse sentido. Ananias e Safira viram e queriam ter a mesma deferência, queriam ter o mesmo tratamento, queriam ter o mesmo destaque. Então o que é que eles fizeram? A gente também vai vender.
uma das nossas propriedades. Só que a gente não vai dar todo, a gente vai reter parte desse valor. E foram mentir para os apóstolos. Por isso que esse ataque ele é chamado de quê? De corrupção, falso testemunho, mentira, queria enganar os apóstolos. E é interessante porque quando Pedro ele faz a arguição a Ananias, ele está dizendo: você não está mentindo para homens, você está mentindo para o próprio Espírito Santo de Deus, você está mentindo para o próprio Deus. E aí a gente observa, meus irmãos, que quando a igreja ela não é prejudicada pelos inimigos de fora, os inimigos de dentro, às vezes dentro da própria membresia, acaba querendo destruir o trabalho da igreja. O primeiro ataque foi externo, o segundo ataque foi interno. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: como foi que a igreja reagiu a esse ataque? Esse segundo ataque nós chamamos o ataque da corrupção. A igreja reagiu através da disciplina. E a disciplina aqui, meus irmãos, ela foi sumária, foi morte mesmo, direto, tanto para Ananias como também para Safira. Olha só, versículo 5, para Ananias: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E a gente já leu, não foi? O versículo 10. No mesmo instante, se referindo a Safira, caiu ela nos pés de Pedro e expirou. Então foi morte instantânea, foi morte imediata. A disciplina, o juízo de Deus, eles recaíram sobre Ananias, sobre Safira, por causa da corrupção que estava tentando ser instalada dentro da igreja de Deus. Aí você pode perguntar: mas que punição severa? Foi ou não foi severa? 2 mentiras que custaram 2 vidas. A mentira de Ananias e a mentira de Safira, que teve até a oportunidade de se retratar, não se retratou, ambos morreram. E foi necessário, meus irmãos, foi necessário, minhas irmãs, essa reação da parte de Deus contra Ananias, contra Safira. Veja, a igreja estava no seu nascedouro, a igreja estava na sua origem. Já pensou se eles tivessem acobertado o pecado de Ananias e Safira? Como é que a igreja ia ser vista dentro da sociedade? Como é que Deus iria operar no meio da sua igreja? Uma igreja misturada com o pecado, uma igreja misturada com a corrupção. Como é que Deus iria operar, como de fato Ele operou de maneira sobrenatural ali na igreja de Atos? Não só por causa da intrepidez na pregação, mas por causa do poder de Deus que era evidenciado através dos milagres. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. E Deus ele foi em cima do ponto, e aí tirou a vida daquelas pessoas para servir de exemplo para as demais. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, minhas irmãs, que a disciplina ela é uma das 3 marcas que faz parte da igreja de Jesus Cristo. Para a gente reconhecer um grupo como igreja de verdade, 3 coisas, de acordo com a fórmula que a gente observa lá na Reforma Protestante, elas devem existir: pregação genuína do Evangelho, ministração correta dos sacramentos e disciplina eclesiástica. Ou seja, a igreja ela tem essa intervenção na vida dos seus membros, quando eles não andam de acordo com o Evangelho, para poder discipliná-los e assim poder corrigir os seus erros, restaurá-los, que é o objetivo inicial da disciplina. No caso aqui, Ananias e Safira não teve essa oportunidade de restauração, né? Porque Safira até teve, porque ainda foi perguntado a ela. Ananias nem isso. Repito, por causa desse momento inicial da igreja, o respaldo que ela estava passando, o temor que ela deveria gerar nas pessoas, como de fato acontece. Então, diante desse segundo ataque de dentro, a corrupção, como é que ele é combatido? Através da disciplina. Olha só, meus irmãos, o que acontece no versículo 11. No versículo 11, olha só, no versículo 11. Não é fácil não, né? Aquelas pessoas morreram naquele instante ali, com aquela conversa com os apóstolos. E a conversa se propagou, né? Ananias morreu, Safira morreu porque mentiram para os apóstolos. Então isso passou. E olha só a reação das pessoas, versículo 11. E sobreveio o quê? Grande temor, e toda a igreja,
a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes. As pessoas dizem, rapaz, aquele negócio de igreja é sério, viu? Lá, se o cara não andar na linha, o negócio pega, viu? Não é brincadeira não. Então, vê esse espanto por parte das pessoas. E aí você fica a pensar, né? Ih, rapaz, com 2 episódios desses de morte dentro da igreja, pronto. A igreja, ninguém vai querer mais compor o corpo de Cristo aqui na terra, porque isso vai ser um escândalo para as pessoas. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, olha só, versículos 14, 15, 16, olha só. E crescia, como? Mais e mais a multidão Quando a igreja corrige os seus membros, a igreja cresce. Quando ela age com a disciplina, ela cresce. Entendeu? Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A igreja crescia. A igreja viu o poder de Deus. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? A igreja ela não para de crescer. Ela não para de crescer. Por mais que se levante inimigos, se ela agir da maneira correta, aí ela vai continuar crescendo. Aí ela vai continuar crescendo. Os irmãos pensam, se Pedro tivesse passado a manhã na Ananias e Safira, Deus iria fazer isso? Iria? Não. Ananias e Safira, veja, são pessoas de posse. Não é bom a gente fazer isso com eles, vamos deixar assim. Afinal de contas, foi só uma mentirinha, né? Olha como a igreja de hoje é diferente, meus irmãos. Olha como a igreja de hoje é diferente. Aí não vem dizer que no Brasil tem avivamento. No Brasil não tem avivamento. Não vamos nos enganar. A gente está muito longe de um avivamento. E a gente viu aí, né, nesse período junino, os crentes caindo no forró, entendeu? De igrejas históricas. Entendeu? E aí vai alguém disciplinar esse povo. Sai e vai para outra. E quando vai para outra é bem recebido. Por quê? O pecado hoje é tolerado dentro da igreja. É tolerado. E as igrejas assim, ó, enchem. E às vezes a gente pensa que é a bênção de Deus. É não. Isso é auxílio do diabo. E não a bênção do Senhor. Então temos cuidado quando a gente vê determinadas coisas, porque talvez não seja Deus. Certo? Então veja. Qual foi o primeiro ataque? Perseguição. Como foi que a igreja reagiu? Com oração. Para quê? Para que Deus desse ousadia e coragem e eles pregassem. E eles pregaram. Qual foi o segundo ataque? Corrupção. Como foi que a igreja agiu? Com disciplina. O que foi que aconteceu depois? A igreja cresceu. Mas não só isso. Tem um ataque da corrupção, tem um ataque da perseguição, há também o terceiro ataque. Que ataque é? Eu coloquei 2, porque está um perto do outro. É o ataque da distração e da divisão. São os 2 Ds. Abram aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O terceiro ataque é distração e divisão, certo? Que fica tudo no D e com 1 no final. Aí fica mais fácil você decorar. Atos capítulo 6, de 1 a 6. Olha só o que nos diz aqui, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas, que eram judeus de fala grega, contra os hebreus, que eram os hebreus puros de raça, vamos assim dizer. Porque as viúvas deles, dos hebreus de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos,
Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Irmãos, irmãs, a igreja seguia em sua trajetória, uma trajetória de pregação, uma trajetória de crescimento, inclusive com mais perseguição. Porque se você for olhar o finalzinho do capítulo 5 de Atos, os apóstolos seguiram sendo perseguidos. Não só foi aquela perseguição de Atos 4, não. Atos 5, eles continuaram sendo perseguidos. Pedro acabou sendo preso, foi solto de uma forma sobrenatural. Então a perseguição, ela continuou. E aí, diante disso, eis que surge mais um problema. Não um problema de fora. Eis que surge mais um problema de dentro da igreja. Um problema, melhor dizendo, relacionado às próprias atividades que eram inerentes da igreja. Atividades lícitas, corretas, mas dentro dessa atividade houve um problema. Que atividade era essa? Assistir os santos. Eu falei para vocês agora há pouco que a igreja, ela tinha esse cuidado, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha esse cuidado com os mais carentes. Eles se ajudavam, eles se auxiliavam. Então eles prestavam essa assistência aos santos. E foi nessa atividade, uma atividade nobre, uma coisa feita para Deus, que vai surgir um problema. Um grande problema para a igreja. Por quê? Com a conversão de muitos judeus, não eram poucos os judeus que precisavam de ajuda. Principalmente as viúvas. Por quê? As viúvas, elas não tinham mais o apoio da sinagoga. E não existia a pensão que a gente tem hoje, né? Quando o marido morre, fica uma pensão para a esposa e ela pode sustentar. Não existia isso nos tempos bíblicos. Então, quando alguém era judeu, participante da sinagoga, quando acontecia isso de o esposo morrer, a sinagoga prestava um certo auxílio diaconal, vamos assim dizer. Mas aquelas pessoas tinham saído do judaísmo, aquelas pessoas tinham ido para o cristianismo, a sinagoga tinha fechado as portas para aquelas pessoas. E agora? E as viúvas, como é que elas vão ficar? E as viúvas, como é que elas vão sobreviver? Então é nesse sentido que a igreja chegava e ajudava. A igreja chegava e auxiliava. Então, eram viúvas, não só judias, que pertenciam ali a Jerusalém, as judias de raça, vamos assim dizer, mas também outras judias, que vieram de outras partes do mundo e que se agregaram à igreja. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Essa é uma das vantagens, né, de você fazer uma viagem longa para Barreiras. Consegui ler um livro meu durante o percurso. De certa forma, esse estudo foi baseado em algumas reflexões que a gente estava fazendo dentro do ônibus. Então, lá em Pentecostes, veio judeus de todos os lugares, e com isso viúvas, e elas se converteram lá no Pentecoste. Então, foi o que elas pensaram: eu não vou voltar para a minha terra natal, porque lá não tem igreja, eu vou ficar aqui em Jerusalém, porque como é que ia aparecer viúva de origem grega na igreja que era essencialmente judaica? Eu nunca tinha pensado nisso. Estava lendo um livro, aí o autor falou, deu um estalo para mim esse negócio. Eu achei muito interessante. Então, foi uma explicação muito plausível. Então, elas não queriam voltar, né, para as regiões que vieram. Foram para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Eram judeus, né, que praticavam o judaísmo. Se converteram ali no Pentecostes e disseram: não vou voltar mais para a minha terra natal, porque lá não tem igreja. Eu vou ficar aqui em Jerusalém. E principalmente essas viúvas. Mas elas iam se sustentar como? Então, não eram mais participantes da religião judaica, então alguém tinha que sustentar.
Alguém tinha que manter. Então, a igreja fazia justamente esse trabalho. Mas essas viúvas helenistas, aqui, viúvas que falavam grego, não eram judias de raça propriamente dita, elas acabaram sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas judias recebiam manutenção, mas por ser muito grande o número de viúvas, as viúvas helenistas começaram a ser esquecidas. Por quê? Os apóstolos, meus irmãos, eles faziam esse tipo de trabalho antes, mas depois não dava para conciliar. Os apóstolos pregavam a palavra e ajudavam na assistência social. Os apóstolos pregavam a palavra e ajudavam na assistência aos santos. Mas uma coisa é você fazer com 3.000, outra coisa é você fazer com 5.000, outra coisa é você fazer com milhares de outras pessoas. Não dá para dar conta, não dá. Então, houve um problema aí. Eles começaram a perder o foco. Por isso a questão da distração. E se não tivesse cuidado, a igreja ia acabar se dividindo. A igreja dos judeus e a igreja dos helenistas, por causa dessa, entre aspas, discriminação que estava acontecendo em virtude dessa distribuição. Então, um problema grande, um problema grave. Olha só para vocês verem como é que os apóstolos, eles subdividiam as suas tarefas, de pregar a palavra e de assistir aos santos. Voltem aí, por favor. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 34 e 35. É daí onde vem a distração, né? Porque os apóstolos eram para pregar a palavra. E eles teriam que ficar ocupados agora em dar assistência social. No início eles deram esse apoio. Fazia tanto uma coisa como outra, ó. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, entre os irmãos, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos... Acúmulo de função, meus irmãos. Os apóstolos ficaram nessa responsabilidade de pegar os donativos e de repassar aos carentes. Mas aí eles tinham que pregar a palavra. E aí? Distração. Porque quando você se ocupa com outras coisas, o ministério da palavra acaba sendo o quê? Prejudicado. Pastores, essencialmente falando, eles têm que se dedicar, exclusivamente falando, ao ministério da palavra. Se ele começa a fazer outras coisas dentro da igreja, vai perder o foco. E aquilo para o qual foram chamados não vai ser desempenhado corretamente. A igreja vai ser o quê? Prejudicada. Distração. E não só a distração, a própria divisão, né? Por causa dessa situação das viúvas gregas serem tratadas diferenciadas em relação às judias que recebiam a distribuição diária. Então, como é que a igreja reage a esse problema? Através da organização. Através da organização. É como ela resolve esse problema. Então, diante do risco da divisão da igreja, diante do problema da sobrecarga dos apóstolos que estavam fazendo o trabalho que não era deles, desviando-se assim do trabalho principal, que era pregar a palavra e orar, foi tomada uma decisão. Que decisão? Criar o ofício de diácono, que não existia até então dentro da igreja de Jesus Cristo. Existiam os pastores, que eram os apóstolos, que eram os anciãos, que era quem ensinava, que era quem estava ali no trabalho de instrução, mas um trabalho específico voltado para a ação social, para servir aos santos, até então não existia. Então foi criado dentro desse contexto. Os irmãos foram iluminados, no caso a liderança da igreja, a pensar na criação de um cargo designado a determinadas pessoas para trabalharem apenas com isso, ou seja, com a assistência aos santos. E o que é que acontece? Os apóstolos ficam mais aliviados, porque agora, conforme eles mesmos falam, vão se dedicar à palavra e à oração, e agora as viúvas vão ser o quê? Vão ser atendidas, porque agora vai ter gente para fazer isso. Então o pastor não precisa fazer outras tarefas, somente a tarefa que lhe é peculiar, que é o quê? Pregar a palavra. Então, a distração eles voltam para o foco, e evita o quê? Uma divisão na igreja, entre judeus e entre gentios. Então, em um só ato, as viúvas gregas foram contempladas e os apóstolos, eles foram aliviados. Chama a atenção, meus irmãos, chama a atenção, minhas irmãs,
é para os diáconos que foram escolhidos. Eles eram essencialmente gentios. Olha só, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Todos esses nomes aqui são nomes gregos, não são nomes judeus. Então o que foi que aconteceu? A liderança judaica não se importou em dividir a igreja com a liderança gentílica. E eles dividiram as tarefas, porque a liderança judaica podia ter dito, não, quem vai ficar na responsabilidade somos nós, porque nós somos judeus, judeu raiz. Não, meus irmãos, para conservar a unidade da igreja, foram escolhidos discípulos gentios para que eles tomassem conta dessa tarefa de assistência social. Na verdade, a igreja escolheu esses homens que foram escolhidos da igreja. A igreja escolheu esses homens. Então, veja, eles não tiveram como motivo de divisão, muito pelo contrário, como motivo de unidade. Não ficou aquela disputa na igreja. Judeus e gentios, eles trabalharam como? Em unidade. Evitaram a distração e evitaram a divisão. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Versículo 7. Olha só. Versículo 7. Crescia o que, meus irmãos? A palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Está vendo, meus irmãos? Estão lembrados do que Cristo disse? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então, a igreja ela não parou. Ela não parou por causa da perseguição. Não. Ela não parou por causa da corrupção. Ela não parou por causa da distração ou da divisão. Não. Na medida que ela reagiu corretamente, ela só fez crescer. Crescer, e até hoje ela está crescendo. E aqui estamos nós, para contar essa belíssima história, na verdade, para fazermos parte dessa belíssima história. Então, concluindo a nossa palavra, eu vou abrir depois para os irmãos, caso alguém queira alguma complementação ou fazer alguma pergunta. Olha só, a Igreja de Cristo nunca ficará imune, isenta de dificuldade e de tribulações. Se você faz parte da igreja, lembre-se disso. Não há igreja perfeita, igreja dá trabalho. Não há igreja perfeita porque a igreja sofre. Ela sofre problemas que a gente cria enquanto membros, porque às vezes a gente, ao invés de ajudar, a gente às vezes atrapalha o crescimento da igreja. Infelizmente a gente tem essa capacidade. Então são os problemas de dentro e também temos os problemas de fora. O fato é, ser igreja é estar constantemente resolvendo problema, constantemente. Conforme a gente vê aqui na igreja de Atos, foi problema vindo de fora, era problema criado de dentro, mas sempre tinha, seja dos inimigos da fé, seja de pessoas infiltradas, seja dos problemas que a gente cria mesmo enquanto cristão, porque a gente não é perfeito. Então, a primeira lição, a gente precisa, meus irmãos, enquanto igreja, estar alerta. Quais são os nossos problemas enquanto igreja? Quais são os nossos problemas? Ou será que a ISSM não tem nenhum problema? Será que a ISSM não tem nenhum problema? Somos uma igreja perfeita? Como igreja, o que é que a gente precisa aqui em termos de lição? Estar alerta. Problemas sempre tem. Eu sempre me lembro de pastor Armando, né? O pastor Armando sempre dizia isso. Ele dizia, não procure uma igreja perfeita, porque no dia que você encontrar, na medida em que você entrar lá, ela vai deixar de ser, porque você tem problema e você vai levar problema. Então não existe igreja perfeita, não existe. Então a gente vai sempre passar por dificuldades, a gente vai sempre passar por tribulação. Agora, a gente precisa estar alerta. Quais são os nossos problemas?
Quais são os nossos problemas? E aqui nós temos os nossos problemas internos. A gente tem, com certeza a gente tem. Então, não adianta ficar falando, não adianta ficar murmurando. A gente tem que fazer o quê? Identificar. E depois que a gente identificar, o que é que a gente tem que fazer? Reagir, meus irmãos. Não é o modelo que a gente encontra aqui na Igreja de Atos? O problema vinha, o ataque vinha, eles não ficavam só na defensiva, eles atacavam o problema, entendeu? E aí atacavam de maneira bíblica, seja em relação à própria perseguição, seja em relação à corrupção, seja em relação à distração. Eles procuravam do Senhor a orientação necessária para poder agir da maneira correta. E aí, é essa sabedoria que a gente precisa ter, sermos sábios, para detectar os problemas, e ao invés de ficar escondido falando dos problemas, vamos dar solução. Ao invés de murmurar, vamos nos colocar para ajudar. Ao invés de ficar reclamando, vamos orar para que o problema ele venha a ser resolvido e a gente possa avançar como igreja de Deus, esquecendo um pouco do nosso orgulho próprio, do nosso coração ferido e, acima de tudo, pensando na obra de Jesus Cristo, que deve ser a prioridade para as nossas vidas. Nós passamos, a obra vai permanecer. A obra vai permanecer porque ela vem permanecendo ao longo de 2000 anos de história. E ela vai permanecer até a consumação de todas as coisas. Então, cabe a nós darmos a nossa parcela de contribuição. Para quê? Para que o trabalho do Senhor, que é a sua igreja, ela não venha a ser prejudicada. Então, graças a Deus, não só pela atenção, graças a Deus pela sabedoria dos nossos irmãos lá na igreja de Atos dos Apóstolos, os nossos irmãos do passado. Por quê? Porque foi a partir deles, da sabedoria deles, que a igreja continuou fazendo o seu trabalho. E aqui estamos nós, até hoje, para contar parte da história dessa igreja. Tá certo, meus irmãos? Tá certo, minhas irmãs? Então, que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos dando discernimento, que Deus esteja nos dando sabedoria. Achei muito bom, eu estava lendo esse material durante a viagem, me deu um relance, um insight, diversas coisas, eu nunca tinha parado para pensar, e aí depois a gente foi organizando as ideias. Eu queria trazer essa palavra aí, que realmente foi preparada na estrada, ao longo desses últimos 4 dias que a gente passou lá na estrada, mas julgo ser importante, porque são coisas reais do nosso dia a dia, que a gente precisa aprender enquanto igreja, para que a gente possa se desenvolver enquanto igreja e seguir adiante no nosso trabalho. Com ataques, sim. Com problemas, com toda certeza, mas reagindo em cada um deles e seguindo na trajetória vitoriosa que Deus determinou para a sua igreja, que somos nós aqui neste mundo. Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém.